bater na tua porta, que entrar, vão começar a se arrepiar, vão começar a dizer, meu Deus, tem alguma coisa aqui dentro, é a glória que está em você, amém, querido? E nós queremos nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, estar compartilhando algo. Queremos que o Senhor nos ajude a entender aquilo que nós portamos, porque se nós não entender o que nós carregamos, nunca vamos ser uma autenticidade onde nós chegarmos. Precisamos entender isso. Deus, Ele quer que você entenda que não se trata de você, se trata daquilo que você carrega, amém, querido? Spurgeon, o príncipe dos pregadores, quando ele se converte com 14 a 16 anos, ele entra numa crise porque ele percebe que ainda havia pecado, ainda havia situações que ele não conseguia dar uma resposta. E ele vai a um culto, e naquele dia o pastor tinha dado uma passeada, estava pregando um sapateiro. E naquele dia aquele homem que estava pregando usa o livro de Isaías e diz assim: olhai para mim e seja salvo. Olhai para mim e seja salvo. Em outras palavras, olhai para Cristo e seja salvo. E ele entendeu que ele estava com os olhos nele e não no Senhor. Perceba que quando você vai colocar aqui um prego numa parede, presta atenção nisso. Alguém já pregou um prego na parede, irmão? Não estou falando de pregar aqui no púlpito, estou falando na tua casa. Pregar um prego, você não fica olhando para o martelo. Presta atenção nisso, você não fica olhando para o martelo para acertar o prego. Você olha para quem? Mas tenta pegar um prego e fica olhando para o martelo e tenta acompanhar ele para você ver o que vai acontecer. O prego, ele é o alvo. Quando nós estamos com os olhos no nosso alvo, então todo o corpo responde. Uau! Eu senti que esse pessoal aqui não entendeu direito, mas vamos repetir de novo. Toda vez que você está com o teus olhar no alvo, todo o teu corpo ele responde. Por isso que você não pode tirar os teus olhos da cruz, amém, querido? Amém! Porque toda vez que você consegue olhar para a cruz e perceber que ela está vazia, que ele já não está mais lá, mas está dentro de você, as coisas vão começar a mudar. Aleluia! Abra a tua Bíblia comigo, você que a trouxe no livro de Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 2. Vamos começar por aqui. Tem um fundo? Aleluia! Glória a Deus. Timóteo, discípulo, estava ali, ouvindo, adorando o Senhor. E eu dizia assim, pastor Ricardo, uau, eu e o pastor Ricardo temos algumas coisas em comum. A esposa dele é baixinha, a minha também. Ele tem uma filha, Estel, eu também tenho. Mas o filho vai mais que o pai, então eu tenho mais filho do que ele, aleluia. Deus é grandão. Vamos lá, gente. É coisa boa ver, meu irmão, a família do pastor, toda ela adorando. Glória a Deus, querido. É muito bom, é muito bom. Acharam, querido, o livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos entrar em alguns assuntos aqui que eu precisava que você prestasse muita atenção. Porque nós queremos desconstruir, irmãos, uma mentalidade. Alguns especialistas dizem que é como uma tortura. Porque é difícil você ter que abrir mão daquilo que você sempre acreditou como uma verdade para você e confiar naquilo que está sendo revelado pelo Espírito. Amado, preste atenção. Na cruz, quando Jesus morreu, Ele liberou para nós salvação, cura, milagre, todos os benefícios. Mas quando Ele ressuscitou, escute isso, Ele impartiu a vida que Ele carregava. Cristo. Preste atenção, nós vamos entender isso aos poucos. Livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 diz: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Preste atenção. O apóstolo Paulo, eu estava ali meditando nesse texto e meditando na vida de Paulo, porque verdadeiros líderes, ele sempre vai apontar aqueles que estão abaixo dele, ou seja, os seus discípulos, para o mestre. Nós não estamos fazendo discípulo para nós estamos fazendo discípulo para o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo, quando ele está escrevendo essa carta para Timóteo, ele está falando para Timóteo algo muito importante que ele falou lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ele diz o seguinte: porque isso é bom e agradável, Timóteo, diante de Deus nosso Salvador, que quer que todo homem seja salvo. Preste atenção, porque isso é bom e agradável. Livro de Romanos 12 diz o quê? Transformai-vos, preste atenção, transformai pela renovação da vossa mente, para que possa provar qual seja boa, agradável e por último perfeita. Agora você percebe que ele diz o seguinte:
vamos ficar no texto. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todo homem primeiro seja salvo. Então, podemos dizer, presta atenção, isso é bom. E agora, depois de salvo, venha ao conhecimento de quem? Quem é a verdade? Cristo. A partir daí, nós precisamos entender uma coisa, escute. Tem muitas pessoas que abrem a boca e dizem: pastor, Deus habita em mim. A questão não é Ele habitar em você, a questão é você entender que se você morreu para que Ele possa viver. A questão não é o quanto eu sei que Ele vive em mim, a questão é se eu entendi o livro de Gálatas. Abra comigo o capítulo 2. E aqui nós vamos começar a entender, preste atenção, que toda a revelação de Cristo em você, só quem está habilitado na terra para trazer essa revelação é a pessoa do Espírito Santo. Nenhum homem, nenhum ministério tem esse poder. Por isso que nessa noite nós colocamos a nossa vida, colocamos essa conferência toda ela ao encargo do Espírito Santo, para que Ele possa quebrar toda a barreira que está impedindo você de entender o que você carrega. Você não somente, querido, foi salvo, você foi impartido uma vida, a vida de Cristo está dentro de você. E no livro de Gálatas, abra comigo, do capítulo, o fundo, irmão, cadê o fundo musical? Isso, vem junto. Não fica para trás, me acompanha. Capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com... Preste atenção. Escute, isso precisa se tornar uma realidade para você. Escute, isso aqui não pode ser somente, querido, eu estava ali sentado, o Espírito Santo falou assim: eu não chamei você para ser portador de uma mensagem apenas. Você é portador de uma vida. Não, você não entendeu, deixa eu repetir. Deus, porque às vezes o cara diz: eu quero pregar. Não, primeiro você precisa entender a vida que você tem. Porque tem muita gente pregando, mas não está impartindo nada. Não, vou repetir, tem muita gente pregando um evangelho que não é Cristo, que não está impartindo nada, que está trabalhando para o seu ministério ficar famoso. Nós não podemos trabalhar para que o ministério seja conhecido na nação, mas que Cristo venha a ser conhecido, venha a ser reconhecido. Você precisa entender que os sinais não é para que nós tenhamos um ministério de milagre. Os sinais apontam para Cristo. Os milagres vão acontecer quando você entender o quanto Ele é real dentro de você. E aí nós começamos a entender esse capítulo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Preste atenção, mas Cristo vive em mim. Preste atenção, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim. Uma das coisas que nós precisamos entender, que Cristo, Ele é eterno e sempre foi. Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, por meio dEle. Escute isso. Mas quando Ele entrou na terra, a Bíblia diz que o Pai deu um corpo para Ele. Abra comigo no livro de Hebreus, no capítulo 4. Ou melhor, capítulo 10, perdão. Cristo sempre foi eterno, preste atenção nisso. E quando Ele vem entrar no mundo, para nos salvar, para nos curar, e principalmente para impartir a vida que Ele carregava conosco, Ele precisou de um corpo, preste atenção. Livro de Hebreus, capítulo 10. No versículo 10, capítulo 10, versículo 5. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não, mas um corpo me preparaste. Mas um corpo. E qual corpo que foi preparado para Ele? O de Jesus. Escute, o de Jesus. Cristo, eterno, um ser espiritual, que quando entra no corpo, Maria foi a escolhida para que pudesse dar o corpo físico, para que Ele pudesse portar o Cristo dentro dele. Por isso que Ele se tornou Jesus, o Cristo. Quando Ele andava na terra, escute isso, as pessoas não conseguiam ver o Cristo, começavam a julgá-lo, começavam a falar da origem dele, da origem da sua mãe, da origem da sua família. Mas certa vez Ele chega para os seus discípulos e diz assim: quem dizem que eu sou?
E a Bíblia diz que os seus discípulos disseram, uns estão dizendo que é João, outros estão dizendo que é os profetas. E ele disse, e vocês? O que você diz de mim? E aí Pedro pula e diz o quê? Tu és o... E quando ele fala isso, o Senhor Jesus volta para Pedro e diz, Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou. Foi o Espírito do meu Pai, foi o Espírito Santo. Aqui começamos um ponto interessante. Se eu quiser conhecer o que eu porto, não vai ser lendo livros, não vai ser ouvindo mensagem, somente pela pessoa do Espírito Santo. Agora depois que ele começa a ter esse entendimento, os discípulos, então ele diz assim, agora você, Pedro, você, presta atenção, sobre você edificarei a minha igreja. Porque quando Pedro descobriu quem ele era, ele teve uma revelação de quem ele era. E tu és Pedro. Quando você tem uma revelação pelo Espírito do que você carrega, você não vai mais se comportar dessa maneira. Porque tudo que nós precisamos entender, que quando você conhece Cristo por revelação, você não terá dificuldade de obedecer aquilo que Ele tem falado contigo. Sabe por que existe luta para ficar obedecendo a Deus? Sabe por que tem gente lutando contra o pecado? Porque ainda não entendeu que não vive mais, que agora Cristo vive em si, que Ele porta uma vida. Preste atenção nisso, deixa eu te mostrar isso na Bíblia, João capítulo 15, vem cá, vamos comigo. Vamos pegar aí a Bíblia, vai marcando aí, que nós vamos ter que entender isso aqui nessa noite. Eu quero falar nessa noite sobre a função, a pessoa do Espírito Santo, qual o papel dele. E nós vamos quebrar uns conceitos aqui, porque essa mensagem Deus me deu lá em São Paulo, num retiro de carnaval que o meu pastor me indicou, aleluia, glória a Deus. E foi uma bênção, irmão. Livro de João, no capítulo 15, presta atenção nesse texto. Versículo 10. Se guardardes os meus, você vai permanecer no meu, do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento do meu, e permaneço no seu. Vou repetir. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. E a minha pergunta para você, que mandamento ele está falando? Que mandamento ele está falando? Não é essa escritura, querido. Nesse exato momento não é essa escritura. Ele está dizendo o seguinte, se você tiver uma revelação de quem eu sou, você vai verdadeiramente começar a me ouvir. Ah, pastor, o senhor tem uma base para isso? Abra comigo Gênesis capítulo 25. E vamos ver um homem. Porque quando ele fala de mandamento, dá a entender que parece que ele está mandando nós guardar a lei. Mas livro de Gênesis, capítulo 26. Cara, o que você carrega, só quem pode revelar para você é o Espírito Santo. Você tem que entender uma coisa, só quem pode impedir o que Deus quer fazer na tua vida é você. Não é nem o diabo, é você mesmo. Ele não tem nada a ver contigo, entendeu? Quando eu descobri que não tem nada a ver comigo, eu descansei e estou indo. Aleluia. Você precisa entender que o que Deus quer fazer é por revelação. Deus não vai levantar uma geração, querido, que não tem identidade de quem é. Porque verdadeiramente nós temos que ter essa consciência. Já não vivo eu. Cristo agora vive em mim, através da minha vida. Perceba isso, Gênesis capítulo 26, versículo 5. Portanto, Abraão obedeceu a minha e guardou os meus, e os meus preceitos, meu estatuto e minha lei. Mas a lei veio por Moisés, que estatuto e lei ele está guardando? A lei não veio por Moisés? E agora a Bíblia está dizendo que Abraão me obedeceu, guardou meus mandamentos, obedeceu minha lei, meus estatutos. De que lei está falando? É que é o seguinte, irmão, quando você tem uma revelação dele dentro de você, o que ele fala vira lei para você. Quando ele fala, vira lei. A questão é que quando nós não temos uma revelação dele, nós queremos obedecer aqui fora e vivemos uma vida preso, escravo, e não temos prazer em estar servindo ele. Essa é a realidade da igreja, que está servindo Deus ainda por lei, ainda que está vivendo na graça. E nós precisamos quebrar esse conceito, irmão. Porque nós precisamos entender que Jesus, ele tomou o corpo, Cristo tomou o corpo de um homem. E escute o que eu vou te dizer. Ele venceu não porque ele era Deus. Ele venceu porque ele se tornou homem e obedeceu. Nós não podemos olhar para Jesus e dizer assim, cara, ele venceu o pecado, sabe por quê, pastor? Porque ele era o filho de Deus. E a minha pergunta para você, você é filho do quê então? Não, deixa eu te mostrar isso na Bíblia. Abra Hebreus lá. Hebreus capítulo 4. Você sabe que em Filipenses a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo, abriu mão da sua glória e se tornou um homem semelhante a mim, semelhante a você. Quem está entendendo?
Aleluia! Livro de Hebreus. Hebreus capítulo 4. Vem comigo, irmão, não para não. Isso. É o ambiente do céu, entendeu? 4,15. Porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas. Presta atenção. Porém, como nós em tudo foi, mas sem. Presta atenção. Mas Tiago diz que Deus não pode ser tentado por ninguém. Como é que ele foi tentado? Presta atenção. Cristo dentro nunca foi tentado. A carne dele como homem foi, mas ele venceu. Para de dar desculpa. Não, você não entendeu. Escute, ele portava Jesus, ele era o Cristo. Aqui dentro, a vida que ele carregava dentro, ele não era governado por lei aqui fora, ele era governado pela vontade de Deus aqui dentro. Quando vinha o pecado, quando vinha isso, vinha aquilo, ele simplesmente obedecia ao seu Pai aqui dentro. Quando você entende que você porta um Cristo, que não se trata mais de você, se trata dele, você vai começar a vencer, não por sua voz, não porque você quer, mas porque você entende que essa é a tua natureza. Você é santo porque ele é. Então a Bíblia diz que Deus não peca e não pode ser tentado por ninguém. A Bíblia diz que ele foi tentado. Como isso? É porque a vida que ele portava o Cristo não foi. Aqui fora ele foi, mas ele não cedeu. E agora eu quero levar você a um entendimento nessa noite, para que nós possamos compreender o que o Espírito Santo vai começar a fazer a partir dessa conferência. Ele vai começar a abrir os teus olhos espirituais. Sabe por quê? Porque você precisa entrar num lugar. Escute, você precisa entrar num lugar no Senhor, aonde você vai dizer: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer o que eu carrego. Essa tem sido a minha oração, querido. Quando eu olho para Jesus, querido, chegando na casa de Maria, ou melhor, de Pedro, ele cura a sogra de Pedro, quando aí todo mundo soube, irmão. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, mas todo mundo soube o que aconteceu. É uma coisa impressionante. E a Bíblia diz que ele vai descansar, e pela manhã cedo ele sai de casa, e ele sabe o que ele vai fazer? Ele vai orar. E sabe o que ele vai orar, irmão? Você precisa entender isso. A oração é para nós saber qual é a vontade de Deus. Quando o pastor aqui disse: gente, para tudo, vamos orar, é porque simplesmente o que estava dentro dele disse: vocês precisam saber qual é a minha vontade. Vocês precisam saber qual é a minha vontade. Vocês não têm que imitar ministério nenhum. Vocês têm que saber qual é a minha vontade. Eu quero usar vocês de uma maneira sobrenatural, mas de uma maneira que ninguém ainda foi usado. Porque quando você descobre isso, irmão, e aí ele está lá orando, e Pedro acorda e vai lá e diz: cadê Jesus? Vai lá no lugar onde ele estava dormindo, não achou ele. E foi atrás, e ele imaginou: eu sei mais ou menos onde ele está. E foi e achou ele no meio do mato orando. E disse: Senhor, tem uma galera lá, veio gente de todo lugar, tem gente enfermo, tem gente doente, o seminário está pronto, é uma explosão de milagre hoje. Ele disse: não, vamos para a Galileia. Aí eu lendo isso, eu fiquei em crise. Eu disse: Senhor, como que o Senhor deixa todo mundo que precisava de Ti, que precisava de um milagre, que precisava ser tocado? Talvez seja essa oração. Você está vindo com as tuas necessidades em primeiro lugar. Quando você não entende, presta atenção, João 3,35 diz: o Pai amou o Filho e tudo confiou às suas mãos. Tudo que está ligado a você, Ele confiou a quem? A Cristo. E onde Cristo está? Então quando eu me coloco dizendo: Deus, o Senhor sabe, me dá isso, me dá aquilo, Ele fala: cara, você não entende, você tem a resposta. A questão é que eu escute isso, a questão é que eu e você, e quero fazer a vontade do Pai, e muitas coisas vão se levantar, muitas barreiras vão se levantar, mas fica tranquilo, nada vai impedir, nada vai impedir, nada vai impedir, nada vai impedir. Diga para o teu irmão: nada vai impedir. A questão é que nós precisamos entrar nesses dias num lugar, irmão, aonde a gente não tem que orar para ser usado, a gente tem que orar para desaparecer. Nós temos que orar para dizer: Deus, eu quero desaparecer, eu quero que só se cumpra a Tua vontade, que o Senhor me governe por dentro. É tempo que o Senhor quer nos governar por dentro, irmão. É tempo que o Senhor quer nos falar, quer falar coisas profundas, irmão. Mas nós precisamos entender que esse lugar onde a gente precisa entrar é um lugar de revelação. E aí, irmãos, eu comecei a entender algumas coisas no Senhor. Abra 1 Coríntios capítulo 1. Eu comecei a entender algumas coisas no Senhor pela misericórdia. Pela misericórdia. E eu queria hoje deixar isso aqui para você, porque quando o pastor falou para mim
sobre o que Ele queria que eu ministrasse. Foi uma confirmação, pastor, do que Deus tinha falado comigo. Foi uma confirmação do que Ele falou para mim particularmente. Por quê? Porque nós temos o nosso ministério em Mituba chamado Vida no Espírito. Esse ministério começou porque nós um dia descobrimos a importância de ter uma vida de oração. Descobrimos a importância de viver uma vida entregue ao Senhor. Começamos a viver isso com uma intensidade. Deus foi nos movendo e nos colocou aonde Ele tem nos colocado. Mas presta atenção. Só que agora, querido, nós estamos saindo de uma fase de menino, estamos entrando num lugar nele. Porque quanto mais você ora, você vai descobrir qual é a sua vontade. A não ser que exista pilares dentro de você que não deixem Ele descobrir isso. Não deixe você descobrir isso. Mas se você está orando verdadeiramente, dizendo: Senhor, faz em mim a tua vontade, eu estou aqui, o que o Senhor quer de mim? Revela o Cristo para mim, aquilo que eu carrego, essa vida que precisa ser impartida. Irmão, escute, querido. Quando você está ministrando alguém, numa célula, onde você for, você não está só pregando o evangelho, você está impartindo uma vida. Não, vou repetir, você está impartindo uma vida. Você está liberando a vida que está em você, que é Cristo. Por favor, preste atenção nisso. Quando o Senhor começou a me falar isso, irmãos, eu comecei a entrar em crise. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Porque o que se ajunta ao Senhor se torna um só espírito. Escute, escute. O que nós aprendemos a vida toda? Que quando oramos em língua edificamos o quê? Nós vamos ter que tentar entender isso agora. Qual é a função primordial do Espírito Santo? E quando Ele vier, vos guiará em toda, quem é a verdade? Cristo. Qual é a função do Espírito Santo? Se você se tornou um espírito com Ele, um homem e uma mulher quando se unem, o marido é o cabeça, correto? Mas os dois são: me tornei um com o Senhor. Quem é o cabeça entre eu e Ele? Ele. O que eu preciso descobrir? O que eu carrego. E quando eu começo a orar em língua, com entendimento, eu quero conhecer o que eu carrego. O Espírito Santo está orando para eu conhecer o que eu carrego. Ah, não, irmão, tem pessoas aqui que oram muito em língua, mas você precisa entender, nós não estamos orando em língua para nosso espírito ficar forte, nós estamos orando em espírito, para que a revelação dele vá crescendo, se edificando ao ponto de eu entender que não vive mais eu, é uma realidade. Não podemos mais ficar orando em língua somente para que o meu espírito se fortaleça, porque não tem a ver comigo, tem a ver com ele, tem a ver com ele. Quando nós oramos em língua, dizendo humildemente, dizendo: Pai, me revela o teu filho para mim. Aí sabe o que ele falou para mim? Que quando você começa a orar em língua, o Espírito vai começando a mostrar para você o Cristo que você porta por revelação. E aí quando você pega a Bíblia, sabe o que acontece? Se torna um espelho, você começa a ver o que você carrega aqui dentro. Uau! Ele está aí, eu não tinha visto. Em todas as escrituras. Em todas as escrituras. Nós temos que começar a orar em língua diferente, irmão. A partir do ponto de dizer: Senhor, eu estou aqui orando para que tu revele o Cristo. Porque se tu revelar o Cristo, tudo que eu preciso está nele. Tudo que essa igreja precisa está em Cristo. Então tudo que essa igreja precisa, Deus já colocou dentro de nós. Então nós temos que entender o que nós estamos fazendo, irmão. Quando nós dizemos: Senhor, nós queremos entrar num lugar aonde nós queremos, Senhor, nos consagrar, aonde nós queremos, Senhor, poder estar buscando mais o Senhor. Abra comigo o livro de 1 João. Diga para o teu irmão: você tem jejuado, querido? Diga de novo: você tem jejuado? Diga: por quê e para que você tem jejuado? Aleluia. Que o Senhor fale contigo nessa noite. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Nós amamos o Senhor. Vai entendendo isso aqui. Capítulo 2, versículo 20. Chorou. Liga aí o motorzinho aí, fica orando em língua baixinho, porque aí aquilo que eu vou falando vai testificando. Vai orando aí baixinho. Não precisa incomodar ninguém, não. Não vamos mudar nada, irmão. O Senhor só está nos alinhando. Ele só está dizendo como nós temos que usar as ferramentas que Ele mesmo colocou para a nossa disposição. O apóstolo Paulo teve revelações de Cristo tremendo, irmão. Ele está falando para Timóteo, você precisa conhecer, cara. Deus quer que salve, mas também Deus quer que vocês conheçam a verdade. A verdade, querido, não é uma letra, a verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo, irmão. Preste atenção que no livro de João, capítulo 5, 39, a Bíblia diz que o Senhor Jesus chega para os religiosos e diz assim: vós cuida até a vida eterna nas escrituras, mas são elas que testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim. Os judeus acreditavam que a vida eterna estava onde?
na Bíblia. E ele disse, não, é uma pessoa. Ficaram num silêncio, vocês não estão entendendo, né? Meu Deus do céu, irmão. Você tem a vida dele aí dentro. A vida é maior que a morte. A luz, querido, a luz é maior que as trevas. O que estava parando nós até agora foi a ignorância. Mas ela já fez a mala, ela já está saindo em nome de Jesus. Porque eu sei que vocês vão começar a orar diferente. O Espírito Santo vem para nos guiar a uma verdade. Ele vem para nos guiar a uma verdade. Ele não quer nos fazer idólatra da adoração, da oração. Ele quer nos fazer conhecedor de uma verdade. Por isso, irmãos, que até na adoração, olha só, a Bíblia diz que o Senhor está procurando verdadeiros que adoram o Senhor em. Tem que ter a natureza dele, porque Deus é espírito. Primeiro ponto. E como que eu me torno com ele? Quando eu me uno a ele, me torno um só com ele. Quem está entendendo? Então quando eu começo a orar, o Espírito Santo está me ajudando, porque eu não sei orar como convém, mas ele está me ajudando a interceder, a eu entender quem é que eu carrego. E aí ele diz assim, que ele está procurando verdadeiros que adoram o Senhor primeiro, em espírito, e segundo, sabe por quê? Porque a adoração, quando os meninos adoram, não é para você. Em verdade, quem é a verdade? Deus recebe a adoração quando a adoração é para Ele. Eu sei que mexeu com alguém. Ele recebe a adoração quando você está adorando a Cristo. Quando você adora para Ele. Por isso que Ele está procurando. Porque tem pessoas que adoram. Vamos tocar essa, irmão, porque aí a igreja parece que ela gosta dessa. Vamos tocar essa, porque no culto passado o povo ficou, essa tem unção. Não, a unção está em você. A unção está numa pessoa que quer ser impartida através de você. Será que tem alguém entendendo, irmão? Então, cara, quando você começar a adorar, você precisa entender o que você está adorando. O que você está adorando. O que você está fazendo. Não é para Ele. É para Ele, é a honra e glória para Ele. Por isso que não tem a ver se tu canta bem ou não, irmão. Aqui a gente até faz uma seleção, entendeu? Se a tua voz é muito ruim, não tem jeito, fica aí. Mas, entendeu? Mas para Ele não. Para Ele, irmão, não importa se a tua voz é uma taquara rachada. Mas quando você entende o que você está adorando, Ele diz, achei alguém. Achei alguém. Achei alguém que não está buscando uma música para se arrepiar. Achei alguém que está me adorando. E sabe o que está acontecendo? Abriu o céu abriu e começa a fluir. Vida, vida, quem crê em mim fluirá um rio de água viva, viva, viva. As adorações nesses dias vão começar a ser alinhadas. Preste atenção nisso, Deus vai começar a falar com você. Hoje eu estava na casa de um pastor amigo meu. E ele estava lá no banheiro adorando o Senhor. O que fazer quando Ele vem? Eu bati na porta e disse, meu querido, 2000 anos atrás Ele já veio. Aí parou a música lá dentro, ninguém adorou mais. Eu falei, meu Deus, será que ele morreu? Não, nós estamos levantando uma geração, irmão, que vai saber o que está fazendo, principalmente porque sabe o que carrega. Aleluia! Nós só vamos saber o que fazer porque sabemos o que carregamos, sabemos o que estamos adorando e para quem nós estamos adorando. Mas nada disso é possível se não for através da pessoa do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo esperou por muito tempo até que você pudesse chegar a esse entendimento, a esse lugar de maturidade, para que hoje ele pudesse começar a dizer assim, ninguém vai mudar nada, simplesmente nós vamos alinhar o que precisa ser alinhado. Ninguém vai parar nada, ninguém vai deixar de orar, pelo contrário, vamos orar mais, mas da seguinte maneira, Senhor, eu vou orar para que eu descubra, porque se eu encontrar o Cristo, eu encontro a resposta dentro de mim. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Livro de 1 João, capítulo 2, versículo 20 diz, vós tende o quê? A unção de quê? E sabe todas as coisas. Diga para o teu irmão, diga aí, diga, tu já sabe de tudo. Não diga de novo porque ele não entendeu, diga assim, tu já tem a resposta de tudo. Diga só que tu não sabe disso. Irmão, a Bíblia está dizendo que a unção, escute, preste atenção, vós tende a unção do santo e sabe todas as coisas. Como assim, pastor? Eu estou perdido, eu não sei se eu saio de Carapicuíba, se eu vou para São Paulo, se eu vou para Santa Catarina. É porque tu parou de orar. É porque você ainda não entendeu quem Ele é dentro de você. Você está procurando Jesus como os judeus estavam procurando aqui fora. Vocês estão procurando alguém que já ressuscitou, está vivo e partiu a vida dele com você. Naquela cruz, irmão, quando Ele estava naquela cruz, irmão, quando Ele dá o seu, diz, Pai, eu entrego a Ti o meu espírito, irmão, algo estava acontecendo no mundo espiritual. Algo aconteceu mais do que nos dá salvação. Quando você levantou tuas mãos e aceitou Jesus como teu Salvador. Uau! Uau! A vida de Cristo foi impartida dentro de você.
E o Senhor esperou até hoje para que você comece a entender. Tu não vai me achar num livro, tu não vai me achar em outro lugar se não for dentro de você. Eu estou dentro de você. E eu te dei a ferramenta para que você se coloque em humildade para saber, para descobrir. Você já pegou alguém na célula que quando você vai pregar para ela, ela já sabe tudo? Quem já pegou alguém assim? Não precisa levantar a mão não, senão... Mas é terrível, irmão. É terrível quando você vai discipular alguém e o camarada faz uma cara, não, isso eu já sei. Assim está uma igreja que não sabe nada e acha que sabe. Assim está uma igreja onde as pessoas estão procurando fazer curso de teologia para ter um diploma pendurado na sua casa, para que todo mundo entre e diga assim, uau, bacharel em teologia. Bacharel em teologia, mas não conhece a vida que está dentro. Uma mensagem onde que você não sabe o que está dentro, ela não tem efeito nenhum aqui fora. Eu estava falando para a pastora hoje, ela dizia assim, pastor, tem tanto lugar que a gente precisa visitar. Pois é, mas a Bíblia diz que quando Jesus chegava as coisas mudavam. Por que a igreja chega e não muda? Porque quem chega é uma igreja que não sabe o que carrega. Mas quando nós começar a ter uma revelação do que nós carregamos, quando nós botar o pé, os demônios começam a sair. A glória começa a se manifestar, irmão. Não tem nada errado, o que está errado é que a gente não tem entendido o que a gente porta. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Quando Deus fala, a vida, irmão, a vida. A questão é que às vezes a gente está pregando e não está gerando vida. Por quê? Porque a gente está falando aquilo que está saindo da nossa consciência natural e não daquilo que está fluindo de um espírito revelado. Nós precisamos entender isso. Escute, quando a Bíblia fala em João capítulo 12, 20. A Bíblia diz que os gregos chegaram para conhecer Jesus. E quando chegaram, chamaram Filipe e disseram assim, nós viemos. Sabe quem eram os gregos, irmão? O berço da sabedoria da época, irmão. Ali eram homens intelectuais. Representava eles pelo menos. Quando eles chegam para conhecer Jesus, e aí Filipe leva até André e disse, André, os gregos estão aqui querendo conhecer o nosso Senhor. Foi até Jesus e disse, Senhor, os gregos estão aí. Em outras palavras, a sabedoria humana está aí querendo te conhecer. Ele falou, agora é hora de ir para a cruz. Porque ninguém vai me conhecer pela sabedoria humana. Meu Deus. Vocês estão viajando, gente. Eu estou crendo que vocês estão pegando no espírito isso. Você precisa entender que nós não vamos conhecer o Senhor. Ai, agora achei um livro bom. É bom? Leia. Mas Paulo, ele fala algo interessante. Ele abriu mão de tudo aquilo que ele conheceu para conhecer o Cristo crucificado. Tornou aquilo tudo como escória para conhecer ao Cristo. Se colocou numa dependência. Por isso que Paulo foi um homem que mais orou em língua na Bíblia. É um homem que se entregou de uma maneira violenta, orou em mistério, porque ele entendeu que dessa maneira o Espírito podia revelar mais real do que aquele que ele viu quando ele caiu. Ele começou a ter revelação. A fonte estava dentro dele como está dentro de você. Diga para o teu irmão, você não tem diferença nenhuma de Paulo, meu irmão. Você carrega o mesmo Cristo que ele carrega. Diga, a única diferença é que você não tem a entrega que ele tinha. Fala aí. Dá uma cutucada aí, vê se ele pular, a gente já vai orar por ele, aleluia. Oh, glória. Vós tendes a unção, escute, e sabe tudo. Volta comigo no versículo 27. E a unção que vocês receberam, ela fica em... E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, nela deves permanecer. Diga permanecer. Abra comigo agora o livro de João. Não desmarque aí, porque nós precisamos comparar esses textos. Aleluia. Capítulo 14. A unção que está em você, diga, a unção que está em você vos ensinará todas as coisas. E eu quero te dizer uma coisa, o que a unção quer te ensinar? A ganhar dinheiro? Você precisa entender isso. O Espírito Santo tem um foco dentro de nós: revelar o Cristo para mim e para você. Escute isso, grave isso. Grave isso, porque essa palavra, ela vai ficar no teu coração. Porque o Senhor não vai deixar nem você dormir talvez, até que você comece a se entregar de uma maneira violenta. A oração, uma vida de oração vai trazer uma revelação daquilo que eu carrego. Olha comigo o livro de João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele, o Consolador, uau, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu, ele vos... Quem é a unção? Quem é a unção?
é a presença de um Espírito Santo dentro de mim, que vai me ensinar. Só que sabe o que eu estou querendo? Orar para Deus me usar com poder e com milagre. Enquanto eu deveria, Espírito Santo, eu quero orar, eu quero me entregar, para que tu revele o Cristo para mim, dentro de mim, fluindo dentro de mim. Para que eu possa entender que eu não quero somente ser alguém que está pregando uma palavra, mas alguém que está impartindo uma vida. Porque quando você chega, quem deve chegar é Ele. Por isso que a partir de agora você não vai estar onde você quer, você vai estar aonde Ele quer. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É por isso que uma das funções do Espírito Santo, escute quando você está orando, ele está revelando o que está dentro de você. Escute, Cristo não será revelado de outra maneira se não for através da revelação. Não é uma geração que diz, Ele habita em mim, mas está em pecado. Não é uma geração que diz, Cristo habita em mim, mas não é fiel. Mas é uma geração que sabe que carrega, e que não está aqui para fazer a sua vontade, mas está aqui para fazer a vontade dele. Que tem sido governado não pela circunstância aqui fora, escute. Eu e o nosso pastor, a gente tem que conversar sobre isso. São dias que depois que você passa a ter essa revelação, parece que tudo começa a cair aqui fora. Sabe por quê? Porque o que está dentro deseja te governar. E Ele só pode te governar quando surgir situações que parece que está saindo do controle. Mas como você conheceu Ele, é como se Ele dissesse assim, fica tranquilo, eu estou aqui. Agora você me conheceu, acabou, velho. Agora você sabe quem eu sou, então pronto. Você não precisa mais se comportar como alguém que não sabia, como alguém que tinha que tomar antidepressivo. Não, agora você sabe quem eu sou. Então às vezes quando você começa a ter uma revelação dele, as coisas começam a ficar muito agitadas aqui fora, começa a bagunçar tudo aqui fora. Mas ele aparece dentro de você e diz assim, ei, você vai ser governado por mim daqui para frente. Não tem a ver com você, tem a ver comigo. Não tem a ver o quanto você sabe, tem a ver o quanto você me conhece. Você pode saber muito aqui, irmão, mas não conhecer nada aqui dentro. E eu acredito que o Senhor, escute que eu vou falar como profeta, se é que você acredita em profeta. Deus não parou vocês por um acaso. Deus não parou vocês por um acaso. Deus levou vocês para a oração, me deu essa mensagem num retiro de carnaval, porque eu sei que é para esse tempo, irmão. Eu sei porque vocês estão se entregando à oração, mas o que o Senhor está tentando nos revelar, que não é mais somente uma conferência onde vai ouvir de Cristo, mas uma revelação do próprio Espírito, do que nós possuímos, e vamos dar uma resposta diferente aqui fora. Por isso que nós precisamos entrar nesse lugar, em total humildade, e dizer, Senhor, me revela o que eu carrego. Me revela o Cristo que eu carrego, Senhor. Me revela o Cristo que eu porto. Porque é essencial que você descubra isso, irmão. Se nós não descobrirmos isso pelo Espírito, querido, nós vamos fazer força. Nós vamos tentar mudar, nós vamos tentar melhorar. Nós vamos tentar ser restaurado na alma. Nós vamos tentar participar de... Vai ter gente daqui que se não começar a conhecer Cristo dentro, quando ouvir aí que tem um seminário de cura, de libertação, ele vai procurar isso, sabe por quê? Porque ele quer ser livre. A questão é que quando você olhar para a cruz, você precisa entender uma coisa. Irmãos, eu fiz muito quebra de maldição. Pensa num cara que trabalhava na cura interior. Mas quando eu comecei a caminhar com o pastor Ricardo, ele começou a me dar algumas... O Espírito Santo começou a usar ele. E eu comecei a procurar conhecer o Senhor, ao Cristo que eu portava. E eu comecei a orar, e comecei a orar, e comecei a orar. E eu falei, Senhor, eu sei que existe mais. E eu comecei a orar, e o Senhor começou a me revelar. E aí ele mandou eu abrir certa vez no livro de Gálatas, capítulo 3. Abra comigo aí, eu quero te mostrar isso aqui. Glória a Deus. Já estamos encerrando, irmão. É a primeira noite. Muitas coisas virão ainda aí. Muitas coisas virão. No livro de Gálatas, capítulo 3. Depois que nós começamos a viver isso como igreja local, irmão. Pensa numa guerra que se levantou. Pensa numa guerra que se levantou. Mas nós temos entendido que essa tem sido e sempre será a mensagem da Bíblia, Cristo. Não há outra mensagem, irmão, essa é a mensagem, Cristo. Amém, querido? Escute, Gálatas capítulo 3. Versículo 10 diz, porque todos aqueles que são da obra da lei estão debaixo de quê? Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Versículo 12, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Agora olha o 13, Cristo nos resgatou do quê? Da lei.
vem fazendo-se o quê? Maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe, até enquanto você vai fazer quebra de maldição, enquanto você não reconhecer que naquela cruz Ele se fez maldito, quebrou a maldição na tua vida, quebrou, e hoje você é livre. Então eu não posso ficar aqui aceitando: porque meu pai, a maldição da minha mãe. Pois é, em Cristo Ele se fez maldito no meu lugar, Ele assumiu o meu lugar. Então eu preciso saber, irmãos, onde eu estou nele e Ele está em mim. Eu estou nele e Ele está em mim. E por que você fala isso, pastor? Porque eu tenho a revelação do Espírito, que isso é uma verdade. Quando você tiver essa revelação pelo Espírito, irmão, escute isso. Nós estamos lá na nossa igreja. Talvez os irmãos que estão me ouvindo lá, eles vão lembrar do que eu estou falando. Algumas semanas atrás, a irmã que estava dançando na frente do culto da igreja aqui, fazendo a coreografia, e estava perto de eu pregar. Eu estou ali no meu canto, adorando o Senhor, e de repente ela gira, e quando ela gira, o joelho dela sai do lugar. Gente, eu nunca tinha visto uma coisa, ficou quadrado. Essa bola veio parar aqui. Quando eu vi que ela caiu, eu rapidamente virei, porque é coisa ruim quando alguém cai e tu fica olhando, né? Eu falei, nem vou olhar, porque eu achei que ela só estava caindo. Quando eu viro, ela gritava e dizia: pastor, me ajuda, chorava. E todo mundo aqui com as mãos erguidas, adorando. Poucas pessoas perceberam, porque na dança a pessoa cai, levanta, né? Irmãos, e aí eu cheguei, olhei aquilo, falei: meu Deus. E aí veio o marido, e o marido olhou para mim e disse, e eu falei: e agora, cara? Ele falou assim: pastor, isso já aconteceu. O joelho dela de vez em quando saía, mas faz 7 anos que isso não acontece, e só o médico. E eu disse: então chama a SAMU. E aí um irmão levantou e pegou o celular, foi para a rua, chamou o SAMU. E poucas pessoas estavam vendo, a não ser quem estava na primeira carreira da cadeira. E todo mundo louvando, e como ela caiu bem na frente do púlpito, os irmãos que estavam adorando não viu aquilo ali, e continuaram adorando, o culto rolando. E eu voltei para o meu canto e eu pensei comigo: Senhor, que vergonha. Agora vai entrar SAMU aqui, com maca, com tudo. Mas eu imaginando a cena e fiquei assim: meu Deus, que fiasco, meu Deus do céu. Ambulância parar na frente da igreja. Não, mas beleza, tem que ser, né, cara? Porque eu não sou médico, eu não sou, né? Irmãos, aí eu subo no altar e boto a Bíblia, ajeito o microfone. E o Cristo que estava dentro de mim falou: bota a mão no joelho dela. E eu falei: meu Deus do céu. Aí desci e segurei no joelho dela. E o SAMU está vindo. E eu comecei: em nome de Jesus, volta para o lugar. Volta para o lugar. E o marido segurando. E eu dizia: em nome de Jesus, vai esticando. Ele dizia: pastor, estica. Deixa o braço, deixa o Senhor levar. Irmãos, eu com a mão na rótula, a rótula do lado assim. E eu dizia: volta, 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 volta. E de repente o joelho fez assim, ó, blof. Eu corri e disse assim: liga para a ambulância e diz para ela voltar, que não precisa mais, Jesus já fez o milagre. Nós precisamos entender, querido, que a vida que nós carregamos, ela é muito real. É um Cristo que ainda continua operando ontem e hoje vai operar eternamente. Outro caso agora recentemente, uma mulher com trombose em último grau. E eu não sabia de nada. Acaba o culto e ela vem até nós. E ela diz assim: pastor, eu conheço ela. Ela vem de Salgado, na nossa cidade, de porta em porta, uma pessoa muito humilde. E ela disse assim: pastor, o senhor poderia orar pela minha perna, porque eu estou com trombose, os médicos disseram. E eu disse: amém, vamos orar. E simplesmente colocamos a mão. E ela disse que foi embora. E naquele dia ela sentiu um calor na perna dela. E o Cristo que você carrega, que eu carrego, não mudou. Quando ela vai no médico na segunda-feira, o médico pede um exame e diz: a senhora, não sei o que aconteceu, foi um milagre. Não tem mais nada. Aquele dia eu não estava legal. Foi um dia muito difícil para mim. Foi um dia cansativo. Foi um dia que eu disse para o Senhor: Senhor, hoje eu vou pregar pela misericórdia, porque eu estou cansado, fisicamente cansado. Mas eu descobri que não tem nada a ver comigo. Eu descobri que quando você entende o quanto Ele é real dentro de você, você não pode parar nas suas limitações.
Então nessa noite eu quero orar para que o Espírito Santo comece a trazer essa revelação do que você carrega. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero nessa noite orar por você que precisa, que o teu coração queimou e você começou a dizer: Senhor, eu desejo isso. Eu quero, Senhor, conhecer o Cristo que eu carrego. A função e a pessoa do Espírito Santo nada mais, nada menos é do que alguém que quer revelar o Cristo para você. De alguém daquele que quer revelar, irmão, preste atenção. Existe uma guerra muito grande muitas das vezes na nossa mente. Existe uma guerra que muitas das vezes está sendo travada para que a gente não venha descobrir o que nós portamos. Sempre a arma do inimigo é fazer você mudar o foco, tirar o foco de Cristo e olhar para você. E olhar para você e olhar para as suas limitações. Mas eu queria encorajar você nessa noite a confiar plenamente na pessoa do Espírito Santo. Plenamente na pessoa do Espírito Santo. Aquilo que Jesus falou para Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou quem eu sou, mas foi meu Pai. O Espírito Santo, irmão, deseja revelar o Cristo para você. Então eu queria que você nessa noite fechasse os teus olhos. E se você pudesse, que já é batizado em línguas estranhas, eu queria que você começasse a falar em línguas estranhas. Eu queria que você abrisse a sua boca e primeiramente você dissesse: Senhor, me revela o Cristo para mim. Me revela o Cristo por revelação, Senhor. Me revela o Cristo por revelação, Senhor. E você começasse a abrir a tua boca e começasse a declarar isso, porque naquela cruz a vida dele foi impartida com você. Naquela cruz a vida dele foi impartida com você. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 1, que não foi você que escolheu. Paulo diz isso, que não tinha sido ele que tinha escolhido o Senhor, mas o Senhor escolheu ele ainda no ventre da sua mãe. E agradou a Deus revelar o seu Filho através dele. Agradou ao Pai revelar Jesus através de você. Ele só pode revelar o Filho através de você quando Ele se revela primeiramente a você, quando você conhece Ele pessoalmente dentro de você. Por isso que se nessa noite você deseja sair do teu lugar e vir aqui na frente do altar e se prostrar em humildade, talvez se humilhando na presença do Espírito Santo e dizendo: Senhor, eu quero hoje, Senhor, em nome de Jesus, ter uma vida de oração consciente, sabendo o que eu estou fazendo. Mesmo que eu não entenda o que eu estou orando, mas eu confio que o Senhor está me revelando. E quando você abrir as Escrituras, é como se um espelho vai refletir a imagem daquilo que é real dentro de você. Cristo em vós, a esperança da glória. Você é um vaso de barro aonde Ele colocou um tesouro. Você é simplesmente um vaso de barro que precisa ser, sabe o que? Trincado nessa noite. Da sua glória, morreu no madeiro por mim. Vem aqui na frente, irmão. Sai do teu lugar. Às vezes algumas atitudes nossas nos mostram quem somos. Às vezes algumas atitudes de quebrantamento que eu tenho aqui fora revelam o quanto isso é uma verdade dentro de mim. Ele deu a natureza dele para você. Você é santo porque Ele é santo. Espírito Santo. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, a nossa oração é que Tu te revele. É que Tu te revele para a Tua igreja. É para que Tu te revele para esse lugar, para esse povo, Senhor. A nuvem está se movendo. A nuvem está se movendo. Mas o que Deus quer é que nós não venhamos nos mover sem saber o que está acontecendo dentro de nós. Me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e
algumas coisas que está te prendendo aonde eu não quero que você esteja mais. Eu não conheço a tua vida, vaso, mas o Cristo que está dentro de você é o mesmo que está dentro de mim. Se você já sabe o que Ele quer, e hoje Ele está te encorajando, hoje Ele está te dando coragem. Confia, não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Eu sou tudo na tua vida. Se você tem eu como revelação, você não vai ter falta de nada. Se você tem eu como revelação, eu sou tudo que você precisa. Eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde ir? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Declare, diga. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Amigo Espírito Santo, Me despedi dos meus algumas pessoas vão entrar em nível profundo de revelação. Algumas pessoas vão entrar em níveis profundos de revelação. A oração em língua, o Espírito Santo vai usar como uma arma violenta para revelar para você que você, primeiro, não está só. Segundo, que muitas coisas contribuíram para que Ele pudesse se revelar para você até o dia de hoje. Você vai perceber que você vai ser despertado na madrugada. E você simplesmente vai abrir os olhos e as línguas vão começar a pular. O Espírito Santo vai responder a uma fome e uma sede de conhecer o que você tem aí dentro. Uma geração que está preocupada em saber o que carrega. Nós não vamos para a rua somente para fazer. Nós vamos porque Cristo está nos levando a fazer. Nós vamos entrar nas favelas. Nós vamos entrar porque Cristo está entrando.